A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos estar preocupados com coisa alguma, não devemos estar ansiosos com alguma coisa. Antes, nós temos que falar com Deus, nós temos que buscar a Deus, nós temos que orar e na oração pedir a Deus aquilo que nós estamos necessitando. Entregar a Deus as nossas angústias, aquilo que nos preocupa, falar com Deus e agradecer a Deus por tudo que temos. E já agradecer pelaquilo que pedimos, crendo que Deus irá nos dar. É assim que nós devemos proceder. Mas muitas pessoas não fazem isso. E por não fazerem isso, começam a ficar ansiosos ao extremo, ao ponto de não conseguir dormir, ao ponto de não conseguir fazer mais nada. E muitas pessoas ficam tão nervosas que ficam chorando, que ficam uma preocupação excessiva, porque não tem colocado a sua confiança no Senhor, porque não tem buscado a Deus, porque não tem orado, não tem falado com Deus. Quando nós colocamos as nossas preocupações, as nossas angústias nas mãos de Deus, quando nós dizemos a Deus aquilo que nós estamos passando, Deus, através do seu Espírito Santo, através do seu poder, Deus, ele nos acalma, Deus, ele nos fortalece, Deus, ele nos dá força para que a gente possa ir adiante nessa peleja, nessa batalha. Porque Jesus passou por muitas batalhas. Ele, o nosso Deus, não só conhece os nossos corações, mas também viveu muitas coisas que nós vivemos e por isso Ele nos conhece bem e por isso Ele nos entende e por isso Deus, Ele diz que a gente não deve estar preocupado com coisa alguma, antes venha orar, falar com Deus, entregar os nossos problemas nas mãos de Deus. Agradecer a Deus por tudo que nós já temos e por tudo que Deus ainda irá fazer em nossas vidas. Crendo que Deus, ele tem o melhor para nós. Crendo que Deus, ele sabe trabalhar. Crendo que Deus, ele não dorme, ele sabe todas as coisas. Ele sonda os corações, ele vê aquilo que está em oculto. Ele nos ajuda, ele nos fortalece, ele nos dá força, ele nos guia. Ele livra os nossos pés de tropeçar em pedra. Por isso nós devemos estar unidos com o nosso Senhor Jesus. Nós devemos falar com Ele. Nós devemos ter Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, mas também como nosso amigo, aquele que nos escuta, aquele que está ao nosso favor, que vai guerreando e que vai adiante de nós, e nos protegendo e nos dando livramento de todo mal. E por muitas pessoas não orar a Deus, não buscar a Deus, muitas pessoas começam a murmurar diante das aflições, diante dos problemas, diante das preocupações, começam a murmurar, porque vê a situação terrível e não sabe a quem buscar ajuda. Vê aquela situação terrível e não sabe com quem vai falar ou a quem vai pedir algo. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos falar com Deus, que é aquele que nos sustenta todos os dias. É aquele que sempre irá dar mais do que aquilo que nós pedimos. Aquele que gosta de presentear os seus filhos. Aquele que é pai, aquele que cuida. Então nós que somos filhos de Deus, temos que entender que precisamos de Deus para viver e também nos esforçar pelos nossos objetivos, nos esforçar pelos nossos ideais, nos esforçar em oração, nos esforçar nas obras, nos esforçar nas atitudes, nos esforçar na obediência a Deus, nos esforçar em tudo que nós iremos fazer.
Temos que nos esforçar para que Deus ele veja que nós estamos tentando alcançar o melhor de Deus, que nós estamos tentando alcançar as bênçãos de Deus. Quando nós criamos uma intimidade com Deus, quando nós oramos, falamos com Deus e dizemos aquilo que nós estamos passando, Deus entende que nós estamos tendo nosso Senhor Jesus como aquele que pode resolver os nossos problemas, como aquele que é o nosso amigo, como aquele que cuida de nós. E muitas pessoas acham melhor buscar as outras pessoas do que o nosso Deus, porque pensa que nem tudo deve falar a Deus, que só deve falar a Deus aquilo que é terrível, aquilo que está ao extremo. Mas nós devemos entregar a Deus todas as nossas vontades, os nossos desejos. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que temos, então sempre há motivo para que a gente venha orar e falar com Deus. Não é necessariamente falar com Deus só quando a gente já estiver morrendo, só quando a gente pensa que a situação é impossível, mas em tudo que a gente vai fazer, nós temos que entregar nas mãos de Deus. Os nossos planos, as nossas vontades, os nossos desejos, nós temos que falar para Deus. Mesmo Deus já sabendo aquilo que nós iremos falar. Mesmo Deus já sabendo aquilo que nós necessitamos e pedimos. Mas Deus, ele zela por essa intimidade entre o homem e Deus. Deus, ele ama aquele que o busca. Ele ama aquele que está disposto a abandonar o pecado para servir ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. Deus, ele ama aquele que guarda a palavra dele, aquele que pratica a palavra dele. Deus, ele ama quando o ser humano, ele é humilde e ele percebe que precisa de Deus para viver. E se nós precisamos de Deus para viver, é claro que nós precisamos do agir de Deus em nossas vidas. E por isso é importante a gente buscá-lo, a gente conversar com Deus, a gente entregar a Deus as nossas angústias, as nossas preocupações e não murmurar. Porque quando nós oramos e buscamos a Deus, nós estamos confiando em Deus. Nós estamos dizendo a Deus que Deus ele vai adiante, Deus ele vai trabalhar, Deus ele vai guerrear nessa peleja, nessa batalha e nós iremos vencer. Porque o Senhor Jesus, ele é o vencedor e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas quando nós conversamos com Deus, oramos, falamos com Deus, mas não temos paciência de esperar o agir de Deus e começamos a murmurar, tudo vai de água abaixo. Porque Deus ele não se agrada daqueles que ficam murmurando, daqueles que ficam reclamando da situação. Ao invés de reclamar da situação, devemos entregar as nossas angústias nas mãos de Deus, agradecer por tudo que temos, orar a Deus, falar com Ele e crer que tudo vai ficar bem. E aí, quando a gente menos esperar, Deus ele traz um milagre em nossas vidas. Deus ele vai fazer tudo de acordo com a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por isso, experimente colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Colocar os seus problemas, os seus desejos, as suas vontades, as suas angústias nas mãos do Senhor. Para que Deus ele venha fazer de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Para que você venha experimentar o melhor de Deus. Para que você venha viver o sobrenatural de Deus, para que você venha viver as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus, é preciso que você confie no Senhor, nesse Deus que pode fazer tudo, que pode fazer o impossível. Nesse Deus que pode mudar a nossa vida, que pode trazer solução para todos os problemas. Para esse Deus que ressuscita, para esse Deus que exalta, para esse Deus que traz presentes para os seus filhos, para esse Deus que cura, que fortalece, que restaura, para esse Deus que pode fazer todas as maravilhas. Creia nesse poder de Deus, creia nesse Senhor, o nosso Senhor Jesus. Creia que Ele pode te tirar desse momento de aflição, desse problema, desse deserto, dessa preocupação excessiva. Creia que Deus, Ele é fiel na vida dos seus filhos. Creia e saiba e comece a experimentar as bênçãos de Deus na tua vida. Amém? Fica com esta palavra no teu coração.
E não deixe de compartilhar essa palavra para que mais pessoas venham ser alcançadas pela misericórdia de Deus, pela graça, pela palavra de Deus, para que mais pessoas venham se alimentar da palavra de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a tua vida. Amém?